Olá, amigos. Faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo, mas eu gostaria de fazer um vídeo, só que um pouco diferente, não é sobre competição de programação, é sobre a universidade, e a razão disso é porque eu concluí a universidade, então eu quero falar disso pelo menos alguma única vez. Então, eu tô com alguns tópicos que eu anotei e que eu acho que são interessantes de ser falado. Eu acho que uma coisa importante a ser falada também é que eu vou tentar ter uma visão um pouco mais generalista, ao invés de colocar mais em ponto focado na minha opinião, em coisas relacionadas à minha experiência na universidade. E a razão disso é porque tem dois fatos que são, acho que, bem interessantes, que é, eu não gosto tanto assim de programação, eu não gosto tanto assim de computação, mas é meio complicado explicar por que que eu gosto tanto de competição de programação e por que eu gosto do meu trabalho. Então, eu focar na minha experiência sabendo que eu não gosto de computação, mesmo estando fazendo um curso, tendo feito um curso de computação, é um pouco estranho, então dá pra já dizer que eu tenho uma visão um pouco negativa perante o curso, mas eu vou tentar falar de um modo mais geral e eu acho que vai ser melhor assim. Então, indo direto ao ponto, a primeira coisa que eu anotei é se curso de computação é necessário para conseguir um emprego na área. Eu acho que essa é uma pergunta importante porque é uma questão que muitas pessoas têm, então eu queria falar sobre isso. E a resposta é bem óbvia, né? É óbvio que não é algo necessário. Eu acho que a área da computação é uma área bem interessante porque eu simplesmente não consigo imaginar você sendo exigido um diploma para você trabalhar na área da computação. É claro que eu entendo que existem alguns trabalhos relacionados ao ponto acadêmico e algumas coisas relacionadas a isso, mas, por exemplo, a maioria das funções eu consigo ver uma pessoa aprendendo sozinha e conseguindo um emprego. Isso é bem interessante, porque é uma visão um pouco fora do normal. Eu acho que é para ser assim mesmo. Eu acho que computação ela tá meio que na vanguarda de uma evolução, eu acho que tecnológica, justamente por ser algo totalmente relacionado com tecnologia. Então faz sentido ser algo um pouco diferente. Mas, no geral, isso é um ponto um pouco problemático, porque, por exemplo, se eu digo que não é necessário você cursar computação para você conseguir um emprego na área, e eu não consigo dizer para você, mas o melhor é não cursar também, porque não é uma decisão tão simples assim, não quer dizer que, se você cursar ou não cursar, é garantido que você vai ter sucesso. Eu acho que depende muito de quanto você vai se dedicar, e existe um fator também, um pouco de sorte, assim, às vezes, um pouco de sorte você vai conseguir sair melhor, então não é uma coisa tão garantida assim. Eu acho que seria bom se tivesse algum estudo falando de forma, quanto tempo você demora para conseguir um emprego na área quando você não é formado, ou quanto tempo você demora para conseguir você não sendo formado, alguma coisa assim, eu acho que seria interessante, mas eu não consegui ver nada em relação a isso, então eu não tenho nenhuma base teórica para afirmar o que é melhor ou não, mas realmente não é necessário, realmente tem vários exemplos de pessoas, algo que é bem normal de se ver, de pessoas que conseguem ingressar no emprego sem ter diploma, nada disso. A segunda pergunta é se eu acho que o curso de computação tem alguma importância. Eu acho que essa é uma pergunta bem mais óbvia, porque eu acho que eu nem preciso explicar tanto, porque a área acadêmica por si só ela já tem um grau de importância, então eu acredito que existe sim a necessidade de um foco na área acadêmica, então não é uma coisa que, só porque é possível você conseguir emprego sem um curso de computação, não quer dizer que a área acadêmica é irrelevante. É claro que não. A área acadêmica tem sua relevância e por isso continua existindo, né? Vamos acabar com os cursos de computação? Óbvio que não. Tá, agora eu acho que começa uma parte que eu tenho mais interesse de falar, que é quais são os principais problemas do curso. O que é que eu mais tenho problemas em relação ao curso? E o que eu acho interessante é que eu acho que é um problema bem simples até, e é a duração. Hoje, o curso que eu cursei, que foi o da UFCG, que de ciência da computação, ele tem uma duração de 4 anos e meio. E para mim isso parece uma quantidade de tempo absurda. É muito tempo se você parar pra pensar. E eu acho que daria para ser feito em muito menos tempo. Eu acho que, por exemplo, eu me sentiria confortável se fosse um curso de 2 anos, assim, uma coisa para você fazer em 2 anos seria bem melhor do que um curso de 4 anos e meio. E eu não sei se isso também está sendo influenciado porque eu vejo que teve a pandemia que praticamente me tirou um ano da universidade, e aí eu tô com essa visão de que faz muito tempo que eu tô na universidade, mas eu acho que é muito tempo mesmo assim, 4 anos e meio, e eu acho que esse é o principal problema, porque esses 4 anos e meio você acaba tendo a sensação de que muitas coisas elas são realmente irrelevantes, e dá pra dizer que é irrelevante no cenário de que, com o que você vai trabalhar, com o que você vai fazer, porque no final das contas, você sempre vai ter que estar buscando novo conhecimento. Então, eu acho que muitas coisas que você aprende na universidade, elas são meio que desnecessárias, e realmente desnecessárias. Então,
Eu acho que esse é o principal problema. Eu poderia tentar me focar em outras questões, mas eu acho que isso acabaria sendo uma questão mais pessoal. Mas eu acho que no problema que seria mais geral, seria isso da duração, ser 4 anos e meio. É algo que realmente vai ser um longo período da vida de uma pessoa, 4 anos e meio num curso. Então, eu acho que esse é o principal problema. Eu vejo pode ter alguns problemas em relação à estrutura da universidade ou outras coisas assim, mas eu acho que isso varia bastante, então não vale a pena entrar nisso. E agora falando sobre uma vantagem de cursar, eu acho que isso é interessante de ser falado, porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que não é tão perceptível é que não é, assim, não é tão problemático você faltar na universidade ou você simplesmente não se dedicar às aulas. E eu não tô querendo dizer que o ideal é você não se dedicar às aulas, mas, por exemplo, você pode. É complicado dizer isso, é complicado dizer isso sem parecer algo negativo, mas o que eu quero dizer é que você pode focar em outras coisas enquanto você está na universidade. E eu trago isso mais para o meu caso, porque eu tenho uma taxa bem alta de faltas na universidade. Eu tinha uma taxa bem alta de faltas na universidade. E isso começou desde da primeira semana. Eu faltei praticamente as 2 primeiras semanas de aula, porque eu estava indo estudar para competição de programação. Então, para mim era muito mais importante a competição de programação e algumas outras coisas do que o curso em si. Então, eu faltava tranquilamente muitas aulas. E isso acabou sendo algo bem recorrente na minha graduação. Mas uma coisa que eu fazia é que eu ia para a universidade e eu faltava às aulas estando na universidade. Isso é um pouco ruim de se falar, mas é uma coisa que eu acho que é interessante, porque se você sabe que você tem alguma outra coisa que você precisa se dedicar mais a essa coisa do que a universidade, e você consegue passar nas disciplinas, consegue ter a nota mínima para você conseguir ser aprovado sem você se dedicar, então eu acho que vale muito mais a pena você focar no que você considera importante. E para mim eu considerava muito mais importante as competições de programação do que ter uma nota boa, ou ter algum problema no curso. Eu estava bem tranquilo em relação a isso, então eu só fazia o mínimo que eu precisava fazer para ser aprovado e focava bastante nas competições de programação. E eu acho que esse é o ponto, porque para mim o que era importante era a competição de programação, mas para outras pessoas pode ser importante trabalho, essas coisas. Então, isso é algo que você pode se regular, você pode decidir simplesmente faltar às aulas e ver como é que você vai resolver esse problema de faltar às aulas. E realmente eu tive um problema. Uma vez eu cheguei a ver a mensagem de você está reprovado por faltas e eu tive que tentar resolver isso, eu tive que ir resolver com o professor. Mas é uma coisa que, se você consegue mostrar, eu tô fazendo alguma outra coisa aqui, alguma coisa assim, dá pra tentar resolver, dá pra tentar resolver. Mas eu acho que isso é o que tem que ser falado também, que uma coisa que pelo menos eu vejo que tem na UFCG, que eu não vejo em outras universidades, é a grande possibilidade de você trabalhar na universidade. Que lá existem várias empresas, por exemplo, grandes empresas como a Apetex, Wildlife, a Dell também, são grandes empresas, elas fazem projetos em conjunto com a universidade. E nesses projetos em conjunto com a universidade, você vai ter uma bolsa, você vai estar trabalhando com pessoas que já têm experiência na área. Então, isso é uma coisa que eu vejo positiva. Então, você pode focar nisso ao invés de focar nas aulas em si. Eu realmente não tô gostando de estar dando isso como uma dica, mas eu tô tentando ser sincero, eu acho. Mas tá, eu acho que esse é um ponto importante, porque eu tô falando das vantagens de estar na universidade. Eu acho que a principal vantagem, eu ainda não falei isso, mas eu acho que é pela experiência em si. Eu não vejo nenhum dos outros pontos sendo algo que você só consegue fazer quando você está na universidade. Eu acho que tem a grande vantagem de você fazer um networking, você, realmente, algumas das disciplinas você vai aprender muita coisa útil, mas você pode aprender tudo na internet, você consegue fazer network pela internet também. Então, eu acho que depende muito da sua dedicação e que o curso é mais pela experiência de fazer o curso, eu acho. Mas eu não consigo dizer ao certo qual vai ser a vantagem. Eu acho que vai variar de caso para caso, então não tem como dizer uma coisa ao certo. Agora, o próximo passo, isso é algo que eu tenho dúvidas, porque eu nunca entendi direito isso, que uma coisa que eu vi as pessoas falando é que graduar na universidade é um sinal de sucesso, e para ser sincero, eu nunca entendi isso. Porque eu não consigo compreender. Por exemplo, agora que eu graduei, eu não sinto como se eu tivesse sucedido em nada. Na verdade, isso eu acabei puxando um pouco mais em questão pessoal, mas eu não acho que, por exemplo, você graduar na universidade num curso de computação signifique necessariamente sucesso. Eu vejo muita questão em relação a isso, eu acho que é mais uma questão de ter essa visão, precisa cursar a universidade. Mas para ser sincero, acho que não tem tanto significado assim. Outro ponto é em relação ao curso ser difícil. Isso é outra coisa que
dá pra. Eu vou tentar ser generalista aqui, e sendo generalista, eu não consigo dizer pra vocês que o curso é difícil. Não tem como eu dizer que o curso é difícil. Porque o que eu considero o curso ser difícil é se ele vai exigir muito de você, o que não acontece no curso de computação. Pelo menos não na UFCG e em outras universidades que eu conheço alguns alunos, e eu vejo que isso não acontece. O que pode acontecer é você não ter uma base forte quando você está entrando na universidade, você vai ter uma dificuldade maior por causa disso, mas o curso em si exigir muito, eu acho que não exige. Pode ter algumas disciplinas que são complexas, por exemplo, uma coisa que lá na UFCG era falada era que a disciplina, compiladores vai ser a grande disciplina difícil, e eu até tinha pensado na minha cabeça que, ok, quando chegar em compiladores vai ficar difícil, mas na verdade não, é só mais uma disciplina, é só alguma questão, pode ser coisas diferentes, mas no fim eu vejo que o nível de dificuldade é algo bem tranquilo, assim. Eu não sei se isso eu tô puxando mais pro cenário das coisas que eu vejo, mas eu também percebo que não tem como ser uma coisa que vai exigir tanto da pessoa. Eu entendo que você pode não ter a base suficiente, mas no fim das contas, eu não acho que o curso seja difícil ou que tem algum ponto de dificuldade, assim. Isso considerando que tem algumas disciplinas bem chatas, mas disciplina ser chata, eu não tô considerando que torna difícil. Eu tô considerando que torna difícil quando você é exigido mesmo pela própria disciplina a ter que fazer um esforço absurdo para conseguir alguma coisa assim. Tá, outro ponto que esse foi um ponto bem interessante, que isso foi uma coisa que eu vi na colação de grau, que, pra ser sincero, eu tava prestando muito pouca atenção durante a colação de grau, mas isso foi uma das frases que eu peguei solta e eu não consegui pegar o contexto disso, mas basicamente foi falado que cursar indica que a pessoa que gradua, ela tem uma dívida com a universidade, porque eu cursei uma universidade pública, uma universidade federal, então, teoricamente, eu teria uma dívida com a sociedade. E pra ser sincero, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu vi isso durante a colação de grau e instintivamente eu comecei a pensar, não, não tenho dívida nenhuma com ninguém. Mas é complicado, porque eu vi que tem duas linhas de pensamento. Algumas pessoas pensam que a universidade é como se fosse uma restituição de renda adiantada e que basicamente eles não se preocupam com essa dívida teórica com a sociedade, porque eles veem que, eu tô pagando meus impostos, então não devo nada a ninguém. E também tem as pessoas que consideram que é uma dívida eterna. Pra ser sincero, eu acho até essa questão um pouco estúpida. Eu acho que é uma questão estúpida e a razão disso é porque eu não vejo como isso vai afetar muito a vida de alguém se é uma dívida ou não, porque é uma coisa bem teórica, pra ser sincero. E eu acho que se fosse afetar, mudaria a percepção que você tem sobre alguma coisa. Mas isso é um ponto bem complicado, eu acho, de determinar. Eu não sei ao certo o que dizer. Eu não considero que eu tenho uma dívida. Eu acho que se eu tivesse desistido no meio, seria melhor para eu considerar que tenho uma dívida do que eu não ter desistido. Se eu chegar até o final, eu acho que eu fiz tudo certo, né? Mas isso é complicado. Se vale a pena cursar, se vale a pena cursar também é um pouco complicado. Eu acho que, tá, eu vou falar talvez, outra dica de um ponto de visão negativo, que não é uma coisa legal de se falar, mas eu acho que se você pode cursar e, por exemplo, se você segue a dica que eu falei que você pode faltar à vontade, você pode cursar só pela experiência, eu acho que vale a pena. Eu acho que, no fim das contas, a universidade só tá ali pra te dar uma direção. Você consegue fazer tudo sozinho, você consegue estudar sozinho. É claro que você precisa ter a dedicação, você não vai fazer a mesma coisa sem estudar, você vai ter que, ou você vai estar estudando na universidade, ou você vai estar estudando em casa. Então, em algum dos pontos você vai ter que estar estudando, mas vale a pena cursar, acho que depende muito de caso para caso. Acho que depende também muito da universidade. Eu acredito que existem cursos que são bem melhores que outros, então dependendo do qual você vai fazer, você vai ter uma experiência melhor, acredito eu. E eu vou terminar isso com uma pergunta que ela é bem pessoal, se eu me arrependo de ter concluído o curso, e eu não me arrependo de ter concluído o curso. Mesmo eu tendo a visão de que, se eu for pensar de maneira estrategicamente, assim, era melhor para mim ter desistido do curso, principalmente que eu tive várias oportunidades de emprego, de, por exemplo, eu desistir do curso e trabalhar em alguma empresa grande. Eu tive algumas dessas oportunidades, algumas outras em outras empresas menores, então eu tinha essa oportunidade de simplesmente sair do curso e continuar a trabalhar, mas eu também não estava muito afim de fazer isso na época. Mas eu não me arrependo. Na real, eu sei que também muito da minha conclusão do curso eu tenho que agradecer a várias pessoas que me ajudaram e muitas pessoas talvez que eu nem saiba que eles tinham o intuito de me ajudar, mas me ajudaram só por boa vontade para que eu conseguisse concluir. Mas eu sou grato a todo mundo que me ajudou e eu não me arrependo de ter feito o curso. E essa é basicamente o conjunto de pontos que eu queria falar sobre. Eu acabei, acho que não focando muito em alguns pontos. Uma das coisas que tem acontecido na UFCG é porque, por exemplo, com a pandemia no ano passado, foi paralisada as aulas. E
tem uma taxa alta de alunos da universidade que trabalham. Como eu falei, na universidade você tem essa possibilidade de trabalhar na universidade, mas já tem uma taxa alta independente disso de alunos que trabalham. E quando teve essa paralisação das aulas, muitos alunos eles simplesmente decidiram aumentar a carga horária deles no trabalho. Então, por exemplo, quem trabalhava 20 horas foi para 40, alguma coisa assim. Só que aí quando voltou às aulas, que voltou na modalidade online, elas não voltaram, essas pessoas que estavam trabalhando mais, não reduziram a carga horária. E eu tô incluso nessa estatística, e isso aconteceu criando alguns problemas, porque claramente estava todo mundo priorizando o trabalho ao invés de priorizar a universidade e fazendo o mínimo para ser aprovado, já que era muito mais fácil você ser aprovado em ensino à distância do que presencial. Você consegue faltar mais facilmente. E eu tava refletindo bastante sobre isso, sobre o que eu achava da universidade depois que eu concluí. E no fim, eu acho que nem foi uma experiência tão ruim assim, mesmo parecendo que eu falo para algumas pessoas que me conhecem mais pessoalmente, enquanto eu frequentava a universidade, sabe que eu falava muito mal da universidade, mas eu acho que foi tão ruim assim. E é basicamente isso. Talvez eu até tenha gostado um pouco da universidade.